Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estou muito feliz de estarmos entrando aqui na terceira aula do nosso 8º módulo do curso Vivendo pela Graça, de título Identidade e Propósito. E agora, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre templos e denominações. Estamos acertando, trazendo um esclarecimento para acertar a nossa linguagem sobre algumas coisas. Ah, você vai na igreja hoje? Ah, você vai no templo hoje? Então, a gente vai acertar algumas coisinhas aí que eu creio que vai ser de extrema importância para você e vai edificar você e algumas pessoas que estão à sua volta na medida em que você compartilhar esse conhecimento, ok? Vamos entender o sentido, primeiramente, de templo, a etimologia da palavra, né? Primeiramente, eu quero que você entenda que templo sempre foi uma ideia humana. Deus nunca quis construção de templo. Templo sempre foi uma ideia humana. No grego, templo é termocrásia, no hebraico reikial e latim templo. Templo, santuário e palácio, ok? Para que as pessoas construíam templo, santuário, palácio? Eram considerados lugares de honra e principalmente de honra, poder, autoridade e divindade. O templo mais antigo do mundo, né, segundo alguns pesquisadores, é o de Göbekli Tepe. É um sítio arqueológico que foi descoberto em 1964 e pesquisadores dos Estados Unidos vêm explorando desde 1994 esse sítio. E o templo ele é formado por um conjunto de salas que está encravado numa cadeia montanhosa lá de Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia. Não se sabe quem construiu, ok? E de acordo com a datação por carbono, que é que os arqueólogos usam para datar a data de construção, o lugar foi feito ali há pelo menos 5.000 anos. Então, é o templo mais antigo na atualidade, descoberto, na atualidade da história da humanidade, que é o de Göbekli Tepe, na Turquia. Os templos, por que eles sempre foram construídos? O objetivo do templo, de um templo, sempre foi o mesmo em toda a história da humanidade: estabelecer uma estrutura física e dedicá-la ao serviço religioso com um culto a uma divindade. Segundo a visão humana, ao construir um templo, o mundo divino estaria presente sobre a comunidade. Todo templo representava a presença. Para muitas denominações, para muitas religiões, ainda é assim: vou fazer um templo para que a divindade possa estar morando naquele lugar, para que uma divindade more e possamos ter o favor e os benefícios que ela nos dá através de alguns sacrifícios, através de cultos e adorações que nós vamos fazer a essa divindade. Então, ou seja, o templo seria um local de habitação de deuses sobre a terra, acreditando que sempre aquele local traria a presença real das divindades. Isso continua permanente até hoje sobre muitas religiões. E segundo várias mitologias, os templos eram lugares de adoração a divindades através de vários tipos de sacrifícios e ofertas. Assim também foi com o povo hebreu. Ok? Vamos lá. Por falar no povo hebreu, vou falar do templo judeu, que é o que a gente mais fala hoje dentro das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas. Todos os templos autênticos, eles envolvem um simbolismo cósmico. O templo judeu também tinha simbolismo cósmico. O templo que foi edificado por Salomão. Davi queria construir, Deus falou: não, de forma nenhuma, eu não quero, mas você também não vai construir esse templo porque você tem sua mão suja de sangue, você matou muita gente. Então, mas fique tranquilo que da sua descendência virá a unha da descendência desse, ele vai construir um templo eterno, o seu reinado nunca terá fim. Deus estava falando de Jesus Cristo, mas Salomão achou que era ele, por isso Salomão falou: eu vou construir o templo, e se dedicou a construir um templo, um templo dos judeus, um templo a Jeová, que é a prova, na realidade, dessa questão do simbolismo cósmico também, que tinha dentro do templo judeu. O templo judeu, que ainda está agora para ser reconstruído numa nova versão em Jerusalém, das vezes que eu tive em Israel, eu pude ver aonde está estocado alguns utensílios do templo que já estão prontos, ali quando o templo for reconstruído. A gente sabe que isso é uma profecia que vai se cumprir. Quando o templo for reconstruído, e aí já se aproxima na realidade
o final dos tempos, né? E aí eu pude ver o quanto eles levam a sério essa construção do templo, a reconstrução do templo ali. E eles vão obedecer fielmente a mesma ideia do templo de Salomão, tá? Quando você conversa com um rabino judeu, ortodoxo lá, ele vai te falar isso. Eu conversei com alguns, perguntei a respeito disso, qual era a importância do templo para eles. Era exatamente essa. O dia que nós construirmos o templo, nós seremos o povo mais feliz dessa terra, porque nós teremos um local de adoração para o nosso Deus. Ele novamente vai habitar na sua plenitude no nosso meio. Esse é o entendimento, ok? O templo de Salomão, né, o templo do judeu que ele construiu, ele obedecia a uma ordem. Eu quero falar aqui. Primeiro, o candelabro de 7 braços simbolizava 7 planetas, que era o conhecimento deles da época. A mesa, né, ação de graças por tudo que se realizou na ordem terrestre. Sobre a mesa, 12 pães simbolizando os meses do ano, os pães da propiciação ou das faces divinas. A pedra, né, a quarta, a pedra fundamental do templo sendo o centro do mundo, o ponto onde se comunica o terrestre e o celeste. Por isso que Jesus é a pedra fundamental. Por isso que ele é a pedra angular, por isso que ele se colocou como pedra, ok? Para a construção do templo divino de Deus através da igreja, ok? A gente está juntando todas as coisas aqui. E não é só o templo de Salomão, gente, que tinha essa simbologia, não, né? Objetos que representavam ali o cosmos, né? Dessa mesma forma, como centro do mundo, a gente encontra na Índia o templo de Angkor, né? Em Java, no Monte Meru, né? E que as pessoas acham que é o centro do mundo, é o eixo centro do mundo também, tanto na Índia, em Angkor, e também em Java, lá no Monte Meru, ok? Então a maioria dos templos que foram criados em adoração, em honra a divindades, foram ligadas e com símbolos, né, de representação cósmicas de ponto de ligação de céu e terra. Quando você vai para Mateus 16, você entende agora por que Jesus falou: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno, do Hades da morte, não prevalecerão contra ela, e lhes darei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu, e desligado na terra será ligado no céu. Ou seja, é a comunicação do terrestre ao celeste, ok? Para a gente entender qual o fundamento do templo. Novamente eu volto a dizer que Deus em momento algum pediu construção de templo. O que é o templo de Deus? Atos capítulo 7, versículo 48. Todavia, o Altíssimo não habita em edificações feitas por mãos de homens. Então, ou seja, eu fiz um templo para Deus, eu fiz um palácio para Deus. Eu já ouvi muito isso de amigos, pastores, apóstolos, bispos, líderes religiosos. Um templo aqui é a casa de Deus, vamos todo mundo para a casa de Deus. Engano. Deus não habita em edificações feitas por mãos de homens. Está aqui nas Escrituras, Atos 7, 48. Mas por que ele não habita? Né? O homem sempre foi o templo real de Deus. O homem, eu e você, somos o templo real de Deus. A vida eterna sempre foi a presença viva de Deus através da vida existente no homem, o que faz dele o templo legítimo de Elohim no universo. Eu e você somos o templo real de Deus no universo. Essa é uma verdade. Isso é uma quebra de paradigmas, né? Agora, Toninho, você tem certeza? Mas por que a igreja construiu tantos templos aí? Por que tantos templos ainda são construídos, principalmente nos dias de hoje? Por que muitas ofertas são levantadas para construir templos gigantes, bonitos, são consagrados a Deus, sendo que Deus na realidade não está interessado nisso. Deus quer habitar dentro dos seres humanos. Ok, a gente precisa entender a história e a cultura. Até o próximo início do quarto século, a igreja de Cristo Jesus, né, a igreja do caminho, que chamamos de cristianismo, ela tinha uma visão clara do que era a igreja. A partir do momento, né, do início do quarto século em diante, onde aconteceu a interferência do Estado, do Império Romano, né, de Constantino, o cristianismo tomou um novo rumo. Eu sempre digo que a igreja está dividida em eras, né? E uma era foi antes do cristianismo constantiniano. A gente tem o cristianismo apostólico, né, que preservavam-se ali a cultura de que a igreja era pessoas, o cuidado uns com os outros, o investimento era em pessoas.
Mas, quando Constantino procura a liderança, uma liderança da igreja, principalmente voltada para Roma, para a região de Roma, observa que muitos deles caminhavam em extrema pobreza. E aí começa a fazer ofertas. Vamos embora institucionalizar, vamos embora construir templos, vamos embora gerar riqueza, ou seja, por um interesse próprio, né? Constantino tinha um interesse de assumir o poder da igreja, né, para o Estado, de tomar o poder da igreja para o Estado, e assim aconteceu, infelizmente. E aí, nesse período, eles tomaram muitos templos, né, que eram templos pagãos, tipo o Templo de Sofia, né, muito famoso, que hoje é a capela, a Catedral de Sofia, que se tornou um símbolo cristão até hoje, e que era templo de adoração à sabedoria, a deusa Sofia, grega, né, a deusa grega Sofia. E foi tomado e foi consagrado. Nós estamos ocupando espaço. Nada, isso foi terrível para a igreja, isso foi horrível, né? A igreja perdeu completamente o foco nesse período aí. Então é o seguinte, se você quer pensar como igreja de Cristo Jesus, pensa do 4º século para trás. Igreja, pessoas, templo, eu e você. Se resumia nisso. Se você quer pensar da frente, quer viver o cristianismo, que eu chamo, esse é o cristianismo moderno, o que na realidade é o cristianismo antigo, as pessoas estão chamando agora de cristianismo moderno. O pessoal não quer mais ficar focado em templos, em auditórios e tal, esse cristianismo moderno, as pessoas querem se reunir em casa, querem se reunir em praça. Não, isso é o cristianismo real, raiz, roots, né? Agora é o seguinte, o cristianismo que na realidade se modernizado é o constantiniano, do imperador Constantino. Então, ou seja, mudou-se tudo, né? Houve-se uma mistureba, um sincretismo terrível a partir daí. Então, muitos templos hoje que dizem que são consagrados a Deus, na realidade eram templos de ídolos. Então, eles, para se tornar a religião oficial, alguns bispos, né, líderes da igreja cristã da época, negociaram seus valores. Negociaram o evangelho genuíno, a qual alguns ainda tinham sobre a sua vida. E nesse período, gente, foi o período que a igreja mais cresceu. Okay? Nesse mesmo período, tipo assim, vamos embora tomar todos os templos pagãos, vamos embora virar todo o templo cristão, foi o mesmo período da constituição da Bíblia Sagrada. E colocar a Bíblia, intitular ela como Palavra de Deus. Perdeu o foco de que Cristo é a Palavra de Deus. Muitas coisas ruins aconteceram para a igreja, né? Que trouxeram prejuízos para a igreja no 3º século, de Constantino para lá, a partir do momento em que o evangelho foi negociado. Agora é o seguinte, o evangelho não pode ser negociado, o evangelho ele é inflexível, ele continua sendo o mesmo. E qual é o evangelho? Toda autoridade foi dada a Cristo Jesus nos céus e na terra, e anuncia isso, entendeu? Não é poder e autoridade dar ao homem. Não é agora temos um grande líder, vamos a ele ouvir, ele é o representante de Deus na terra, vai interceder por todos nós. Não, essa representação é Cristo Jesus, né? A instituição religiosa tirou isso de Cristo Jesus, e aí então começou essa ideia de templo. Os cristãos, gente, os crentes, né, em Cristo Jesus, eles não tinham templo, não, eles se reuniam como igreja, né? Para compartilhar o pão, para receber palavra, para orar uns pelos outros, tinham tudo em comum, né? E foi o período que a igreja mais cresceu. O evangelho do reino tinha sido anunciado. Na verdade, o evangelho do reino ele foi anunciado até 70 depois de Cristo, né? Depois da era cristã ali. O evangelho já tinha sido anunciado a todo mundo, se eu não me engano, Colossenses 1:3 ou 1:13. Acho que é 1:13, Colossenses 1:13. O apóstolo Paulo fala a respeito disso, que o evangelho se alastrou pelo mundo todo, o evangelho do reino, né? O pessoal usa Mateus 24 para dizer, quando o evangelho do reino for todo anunciado. Gente, esse período de Mateus 23, 34 mais ou menos, 23, 34, até o 24, 35, estava falando da destruição de Jerusalém. Então, toda a parte profética desse texto já foi cumprida, né? A destruição de Jerusalém aconteceu entre 60 e 70 depois de Cristo Jesus. Então, guerras, epidemias, doenças, morte, tal, essa coisa toda, terremotos, estava relacionado ao que já foi cumprido, tá? Nesse período aí da destruição de Jerusalém, 60, 70 depois de Cristo. A partir do versículo 36, do capítulo 24 de Mateus, até o 46 do versículo 25, fala da volta de Cristo. Então é o seguinte, mas aí tem algum sinal para a gente para saber quando Cristo vai voltar?
Jesus, ele só diz para você estar preparado, ele não vai te dar sinal nenhum. Então, aconteceu uma epidemia, uma pandemia, há uma guerra, isso é sinal da volta de Cristo. Não, isso daí está relacionado à destruição de Jerusalém. Então, você precisa entender a história para entender as Escrituras, senão você acaba se enrolando nesse sentido aí. Ok? Então, vamos lá. Então, ou seja, Cristo não quer, Deus não quer que a gente construa templo para Ele? Não. Ele mesmo declarou uma promessa de qual era a vontade de Deus a respeito do verdadeiro templo. João, capítulo 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, o Pai, credes também em mim. Para a casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar essas moradas, vou preparar lugar, senão teria dito que eu vou prepará-las. E quando eu voltar, eu pegarei vocês para mim. É isso aqui, ok? Nós somos essa morada. Nós hoje somos a morada, nós somos o templo de Deus. Promessa que se cumpriu. 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós somos santo, através da presença viva de Deus em nossas vidas, através da obra consumada de Jesus Cristo. Quer mais um pouquinho? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Gente, o escritor de Hebreus, que eu acredito que é Paulo, não posso confirmar, eu acredito, na minha opinião, ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ok? Quando você compra a propriedade, você constrói uma casa nela, o que você vai fazer? Você vai morar dentro dela, né? Então, ou seja, Deus ele nos comprou com esse alto preço, nós somos propriedade exclusiva e Ele agora habita dentro de mim, habita dentro de você. Nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 16. Por que o apóstolo Paulo está falando tanto de templo aqui? Gente, o povo de Coríntios, Jesus amado, tinha muito templo ali a deuses pagãos, deuses gregos ali no meio do povo, e Paulo queria trazer esse entendimento para eles ali, ok? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está habitando com a gente através de nossas vidas, através da nossa consciência clara de quem nós estamos em Jesus Cristo. Ele está fazendo uma comparação entre os templos dos ídolos que eram apresentados na época, onde eram feitos sacrifícios aos deuses gregos, né? De lambuja ele botava os judeus também na parada aí com seus templos e sacrifícios, ok? E aí ele relata agora que a diferença que há de um e o outro, que a diferença é que Deus agora habita em nós através de um sacrifício único, através do sacrifício único de Cristo Jesus. Ser templo é um estado de consciência. Efésios capítulo 2, 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, pedra central, ligação do céu na terra, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito, por seu Espírito. Um estado de consciência. Você acredita? Eu acredito que eu sou templo de Deus e que Ele habita em mim e eu uso essa presença para o meu bem-estar e para as pessoas que estão à minha volta. Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nós gloriamos. Um estado de consciência. Se nós apegamos firmemente a essa confiança, nós somos a casa de Deus. As Escrituras estão dizendo de forma muito clara para a gente. Então, dica de linguagem, nós não vamos ao templo, nós somos o templo de Deus. Aonde você está, a presença de Deus também está presente.
Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos falar de denominação? Denominação para mim só deveria existir uma. A denominação, as denominações surgiram, né, no meio da caminhada da igreja por causa de desentendimento humano. Né? E qual é o mal da denominação? Ela divide, ela separa, ela discrimina, ela interrompe o crescimento sadio da igreja de Cristo Jesus. Eu ainda tenho uma esperança que os líderes religiosos abrirão seus ouvidos, né? Tirarão seus olhos da ganância e tirarão de suas vidas o ego, para que realmente habite por completo o Espírito Santo de Deus, que une e não divide, o Espírito de Deus que está juntando e não separa, o Espírito de Deus que olha para todo mundo como parte do corpo e não discrimina. Na igreja, como eu disse, a igreja cresceu muito nos 3 primeiros séculos de igreja. Não existia templos, não existia nem Bíblia, existiam os livros que revelavam Jesus Cristo, mas existia uma prática do Evangelho, existia o poder e a autoridade. Lembra de Pedro e João, quando chegou na porta formosa, porta do templo, e estava aquele aleijado, e pede para ele a esmola, e ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda-te. Pedro dá a mão e aquele aleijado levanta. Isso é poder, isso é autoridade de igreja, da igreja de Jesus Cristo. Agostinho disse que a igreja moderna, no período dele, por exemplo, não podia dizer de forma nenhuma: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Não dá para dizer levanta-te e anda mais, porque a igreja tinha prata e tinha ouro. Ela preferia dar esmola, ela preferia fazer com que as pessoas continuassem no estado degradante de morte, de vida de qualquer forma, não uma vida abundante. Então, eu acho que está na hora da gente voltar à nossa consciência e sermos igreja para esse tempo. É um desafio? É um desafio, mas é um desafio que eu resolvi tomar para a minha vida e tenho buscado a cada dia. Amém? Que Deus possa ter falado no seu coração nesse terceiro módulo. São 3 aulas, e 3 aulas ricas de entendimento, para que você possa colocar em prática como igreja nesse tempo que a gente está vivendo. Aguardo você no nosso nono e último módulo, nosso curso Vivendo pela Graça. Espero que tenha sido edificante para você até aqui. Eu tenho certeza que nós vamos fechar com chave de ouro. Sou grato pela sua existência e continue vivendo pela graça.